Bom, meu nome é Soane Lima, eu sou estudante de mestrado em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia. Eu estudo um livro de poesia da autora contemporânea carioca Marília Garcia. O livro se chama Um Teste de Resistores e é um livro que me abriu muitas possibilidades, um livro que me incomodou muito à primeira vista e que eu precisei exercitar um nível de leitura, um nível de compreensão textual diferente dos que até então eu havia me acostumado. E aí esse livro me moveu bastante, me inquietou e me fez desviar, criar caminhos, me mover por esquinas, por dobras, quebras com a linguagem. É um livro de poesia que mexe muito com o próprio conceito de poesia e que tem muitas quebras, tem muita montagem de cena, de palavra, de frase, de corte, de repetição. E aí eu passei a pensar muito nessas palavras que a autora repete muito no livro, né? Corte, repetição, furos, desvios, deslocamentos. Então, na minha dissertação de mestrado sobre esse livro, e também nas minhas questões pessoais, eu não me via à vontade para escrever uma dissertação no molde, no formato que é uma dissertação de mestrado, como ela deve ser, na verdade. E aí, tendo um interesse muito grande pela escrita de cartas, uma prática que eu já vinha fazendo na minha vida há um tempo, eu aproveitei o ensejo e estou escrevendo a minha dissertação em forma de cartas. Recentemente eu assisti uma peça que se chama Vermelho Melodrama, e por incrível que pareça, eu havia lido a sinopse rapidamente, mas eu vi que tinha alguma coisa a ver com cartas, mas não sabia que ia ser que o tema carta ia ser tão pulsante na peça. E aí isso me chama muito a atenção e eu saí de lá extasiada da peça, né? Os atores, eles fizeram uma montagem trazendo muito o realismo do século XX no teatro. Então, durante o decorrer das cenas, eles propunham cortes e falavam sobre a própria cena também, o que estava acontecendo ali. E traziam outros autores, né? Trouxeram a Clarice Lispector, que eu adoro, Didi Huberman, que eu também utilizo muito ele. E falaram muito das cartas, né? Como é que a gente, desse processo de escrita de carta, da gente se entregar na escrita. Tem uma escritora que eu também adoro, que é a Aline Bay, que foi assim, um dos livros mais lindos e arrebatadores que eu já li, que se chama O Peso do Pássaro Morto, esse livro aqui. E nesse livro a Aline Bay ela diz que escrever é mais forte, que muitas vezes as pessoas não escutam as palavras que saem da boca, que não prestam muita atenção, mas que escrever é mais forte. Ela também fala da escrita de cartas. Enfim, a escrita de cartas é uma escrita que eu estou desenvolvendo, estou no meu exercício, na minha prática. Tem algumas amigas, algumas pessoas que já têm recebido as cartas que eu envio, que eu entrego. Tenho trabalhado muito com montagens, né? Montagens de fotografias também que eu tiro com câmera analógica, com celular. Então, eu pego também frases, citações e coloco, misturo com frases minhas também. Eu acho que a escrita de cartas é uma escrita muito corajosa. Eu acho que uma proposta também assim, é uma proposta que exige muita coragem, né? Porque você vai propor um desvio também na norma. E isso não é mesmo uma tarefa tão simples, assim, é um tanto quanto arriscada. Mas que eu estou disposta a encarar e a mover mesmo essas matrizes, né? Que eu acho que a academia muitas vezes precisa estar se renovando também. Principalmente em se tratando do nosso momento político atual. Né? Eu acho que maneiras de resistir são bem-vindas e são essenciais, na verdade.
E aí, eu estou muito movida pela peça que eu assisti, e na peça tinha umas frases muito fortes assim para mim, né? Alguns atores falavam assim que quando tudo acaba, quando tudo finda, ainda restam as cartas, e que as cartas não mentem jamais, e eles repetiam isso exaustivamente: as cartas não mentem jamais, quando tudo acaba ainda restam as cartas. E falavam dessa entrega que é escrever uma carta, desse momento de disposição mesmo, corporal. Eu acho que é uma aventura corpórea, de muita coragem escrever uma carta, principalmente nos nossos tempos contemporâneos e acelerados e ansiosos. Enfim, eu só fiz assim um breve resumo, né, da minha proposta, e pretendo estar publicando e trazendo mais vídeos sobre o meu processo de escrita também.